Salmo 34, vamos começar no verso 11. Amém? Diz assim: venha, meus jovens amigos, e escutem o que eu os ensinarei, a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procure não dizer coisas más, e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procure a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, eles as ouvem e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse Salmo 34, Davi teve uma época que o rei Davi, ele viveu fugindo de Saul. E Davi estava como um mercenário, um forasteiro. E um dia Davi, ele teve que ficar no reino de Abimeleque. Era um rei que, se pegasse Davi, mataria. Davi, quando viu que estava em perigo, Davi se fingiu de louco. Se fingiu de louco. Aí Abimeleque viu Davi louco e mandou ele embora. E quando Davi saiu de lá, Davi escreveu esse salmo. Salmo 34. Inusitado. Davi, estrategicamente, Davi se fingiu de louco para não morrer. Deus deu estratégia a Davi para não morrer. Deus deu sabedoria a Davi. Então, esse salmo Davi escreveu e tem como título a bondade de Deus. Mas o salmista ensina algo aos jovens, às pessoas dessa terra. Ele diz no versículo 11: venham, meus jovens amigos, e escutem. Ou seja, o salmista chama os jovens para falar algo. Chama os amigos para falar algo. Algo que é bastante importante na vida de quem quer viver na presença de Deus, de quem quer ser liberto do mal, de quem quer estar firme e forte na presença do Senhor. A gente precisa aprender os conselhos dos homens que viveram momentos de dificuldades. Davi havia saído de um momento de dificuldade, um momento que ele quase morre, que é onde Deus teve que dar uma estratégia a ele para não morrer. E ele estava falando de coisa que ele tinha experiência para falar. Uma coisa é falar de uma teoria que você nunca viveu. Outra coisa é você contar uma experiência sua, que você viveu e vai servir para alguém. Ou uma coisa é você pegar um remédio para dor de cabeça que você nunca tomou e dizer: toma que tu vai ficar bom. Outra coisa é você tomar um remédio que você já tomou, é eficaz, você sabe que funciona, e você diz: pode tomar que eu tomei e fiquei bom. Então, o bom conselho só é bom conselho quando é dado por alguém que já viveu aquela situação. E Davi chama os jovens amigos e dá esse conselho. Ele fala: escutem o que eu os ensinarei, a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Ele faz uma pergunta: vocês querem aproveitar a vida? Vocês querem viver, aproveitar a vida com Deus? Querem? Mas aí tem uma condição. Ele dá a condição. Ele fala: vocês querem aproveitar a vida? Então procurem não dizer coisas más. O que é não dizer coisas más? É não dizer coisas que são ruins. É a boca da gente não ser boca amaldiçoada, boca impura, boca porca, boca maldita, boca que fala coisas que não vêm do Espírito de Deus, mas sim da carne. A nossa boca tem que ser santa, porque a boca fala o que está cheio o quê? Não é isso? A boca fala o que está cheio. Se eu falo maldade, o meu coração está cheio de quê? Se eu falo coisas boas, o meu coração está cheio de quê? De coisas boas.
É notório, você vai ver a pessoa liberta e a pessoa não liberta. Você vai ver a pessoa cheia de Deus e a pessoa que não tem Deus. Por quê? Pela árvore conhecereis o quê? Os frutos. Se os frutos são bons, é porque a árvore é boa. Mas se os frutos são maus, é porque a árvore não presta. Jesus nos ensinou a como identificar o que é ruim e o que é bom. Fazer a distinção do que presta e do que não presta. Deus, Ele é o único que faz separação entre o justo e o perverso. Ele olha, Ele analisa, esquadrinha o coração. E quando Ele esquadrinha o coração, Ele sabe quem é a pessoa que está alicerçada na sua palavra e a que não está. A que está vivendo uma vida correta e a que não está vivendo. E o salmista chama e ele dá um conselho. Por quê? Porque ele estava vivendo um momento difícil e tinha acabado de sair de uma situação que quase lhe custaria a vida. E ele vai dizer no versículo 14: afaste-se do mal e faça o bem. Procure o quê? A paz. O que é se afastar do mal? A Bíblia diz que Jó, ele se desviava do quê? Do mal. Jó, quando ele via um mal ali, ele dizia: eu não vou lá, eu quero a distância, eu quero ele bem longe de mim. Ou seja, o salmista também vai dizer no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. E nem se detém na roda de quem? Ou seja, dos que querem falar mal de Deus. Os escarnecedores. Quando eu me misturo com pessoas ruins, eu me torno ruim. Quando eu ando com influências ruins, eu me torno pessoas iguais a eles. Eu me afasto do mal para não virar uma pessoa ruim. Eu não deixo me contaminar com as coisas que não servem, que não prestam. Eu procuro fazer o bem, eu procuro a paz. Ou seja, eu procuro não brigar, não arranjar confusão, não arranjar dissensão. Eu procuro viver uma vida pacífica. Mas para eu viver uma vida pacífica, eu tenho que me afastar do mal. Porque o mal é lugar de confusão, de conturbação. O mal lhe provoca isso. Divisões, problemas. O mal, ele sempre influencia a gente a estar em guerra e não em paz. O mal, ele sempre arranja picuinha, problemas dentro da gente, conflitos, até com nós mesmos. Nós estamos em casa, às vezes sozinhos, pensando, e se a gente der lugar à maldade, a gente começa a achar a gente ruim. A gente olha no espelho, olha no nosso corpo e começa a botar defeito. A gente começa a se achar ruim, a gente começa a se achar incapaz, porque o mal trabalha para botar a gente para baixo, para destruir a gente, para acabar com a gente. Então o conselho de Davi é esse. O conselho do salmista é a gente fazer o bem, é a gente procurar a paz. Ele fala: e faça tudo para alcançá-la. Quando ele diz faça tudo para alcançá-la, é fazer de todo custo. Qual é o maior do mandamento? Falei terça. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre toda a tua força. Se esforça, tem bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Foi o que Deus disse para Josué. Se esforça. Há uma luta dentro da gente, há uma briga dentro de nós, há algo que ele dentro da gente é o tempo todo tendendo a fazer o mal. A gente só pensa a fazer o mal. É natureza da nossa natureza pecaminosa. A gente só pensa no pior, a gente só quer o pior. Tudo que agrada nosso ego. Se alguém pisa no nosso pé, a vontade é dizer: você não está me vendo aqui não, seu. O pensamento é esse. Mas a gente, por domínio próprio, por santidade, a gente luta contra isso e fala: ô meu irmão. E a gente muda o nosso linguajar, o nosso pensamento. Por quê? Mas a carne vai brigar, a carne vai lutar, a carne vai trabalhar para levar a gente para um lugar ruim. Mas nós temos que nos esforçar, fazer tudo para estar fazendo o bem. Por quê? Porque se a gente não passar por uma fase preparatória, no dia da aflição, no dia ruim, no dia mau, nós não vamos suportar. Há um treinamento. Um fugilista, sabe quem é fugilista? É o cara que luta boxe, vai para o ringue. Um fugilista, para ele ir para o ringue, ele precisa se preparar, ele precisa treinar, ele precisa pegar força, agilidade, técnica. Se ele não for
para os treinamentos, no dia da batalha, no dia da luta, no ringue, ele vai perder, tomar nocaute, vai ser nocauteado. Por quê? Porque não treinou, não se preparou. Um time que entra em campo sem treinamento, ele vai perder, vai tomar uma lavagem. Se a gente não se preparar para a batalha, nós vamos sair de lá derrotados. E a Bíblia diz que, olha, o espírito milita, ou seja, briga, batalha, luta contra a carne e a carne contra o espírito. Há uma guerra dentro da gente, entre a carne e o espírito, entre fazer o bem e fazer o mal, entre agir com a vontade de Deus e agir com a vontade do mal. A natureza quer que a gente faça o errado, mas o espírito quer que a gente faça o certo. E há uma confusão dentro da gente, há uma briga constante. E nós temos que nos preparar. Então ele diz, olha, eu vou ensinar vocês, eu vou preparar vocês para nos momentos difíceis vocês suportarem. Então se esforce para fazer o bem. E ele diz, versículo 15: Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Quando diz que Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, ele está dizendo que só vai ouvir das pessoas o quê? Honestas. Na tradução honesta aqui, são pessoas que retas. Em outra tradução é o justo, o homem de bem, o homem de paz, o homem que teme a Deus, o temente. Deus não ouve oração de pecadores. Deus não ouve oração. A única oração que Deus vai ouvir de um pecador é pedir um perdão, é o de arrependimento. Não adianta pedir, Ele não vai ouvir. A Bíblia vai dizer em João 9:31, olha, Deus não ouve. Nós sabemos que Deus não ouve oração de pecadores. Deus não vai ouvir. O pecado do ser humano separa Deus dele. E por isso que nós precisamos estar em comunhão com Deus para enfrentar o mal. Porque é o Senhor que peleja por nós. Nós não conseguimos pelejar sozinhos. Porque nosso corpo é carne. Nosso corpo, ele domina a gente. Ele domina a pessoa. Eu sempre, quando eu trago uma mensagem aqui, é meditando no que eu vejo. Aí eu estava assistindo ontem uma coisa, eu mostrei até a Sara, eu mostrei as meninas, a Bela, o pessoal estava lá. Uma coisa, eu não vou contar aqui, porque é absurda. O médico fazendo uma cirurgia intestinal na pessoa, achou um corpo estranho lá dentro. E a pergunta foi, para onde aquele corpo estranho entrou? Um pepino. Por onde entrou? No intestino da pessoa, por onde entrou um pepino inteiro? Quem levou a pessoa a fazer aquilo? Aí a menina que é enfermeira que está se formando agora disse, ô pastor, lá a professora da gente disse que já achou garrafa. Por onde entrou? Olha a mente do ser humano, olha o que o mal faz. Olha o que o mal, como é que o mal trabalha. O mal degrada a imagem de Deus, a semelhança de Deus, a quem Deus criou. Deus criou o homem imagem e semelhança. Deus criou o homem igualmente a ele. Deus criou o homem perfeito. Mas o diabo, o mal, a carne trabalha para destruir o que Deus criou. Tirar a imagem de Deus das pessoas. Porque a pessoa santa, a pessoa boa, a pessoa correta, ela tem a imagem e a semelhança do Pai. Ela parece com Jesus. As pessoas olham e vê Jesus nela. Mas quando a pessoa ela vive fazendo mal, ela parece com o mal. Pedro estava no pátio de Caifás. Lá no pátio de Caifás. Lá no pátio. Quando Jesus foi preso. Escondido, infiltrado no meio de uma multidão. Alguém viu ele e disse assim, tu é um deles, tu parece com ele, tu anda com ele, tu se veste como ele, fala como ele. Ou seja, Pedro estava andando com Jesus e tinha as características de Jesus. Por quê? Porque não era mais o mesmo Pedro de antes. Houve uma mudança por completo. Pedro se esforçava para fazer o bem, vivendo uma vida reta e temente. Quando nós vivemos uma vida reta, no dia da aflição, no dia da tentação, da provação, nós vencemos, porque estamos nos preparando para esse dia. E aí o versículo 16, eu estou fazendo uma mensagem expositiva com vocês, porque eu precisava fazer exegese desse texto com vocês. Deus falou muito comigo nesse texto, diz assim, mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim quando morrerem, eles são logo esquecidos. Você já viu a pessoa ruim? Alguém lembra de uma pessoa ruim?
Morre aqui, ninguém nem vai no enterro. Larga lá. Uns são enterrados até como indigente. Mas uma pessoa boa, uma pessoa que viveu uma vida reta, que fez nome, fez história na presença, ela é sempre lembrada. O povo chora. Vamos dar um exemplo aqui? Um bocado de gente morreu de Covid. Não morreu um bocado de gente de Covid? Muita gente morreu de Covid. Mas o povo chorou mais a morte de quem? Do povo que morreu no hospital no dia que Lázaro morreu, do irmão Lázaro. Porque era uma pessoa que fez o bem enquanto vivia. Pregou o evangelho, falou de Jesus. Aí algumas pessoas tentaram degrinir a imagem, mas quebraram a cara. Por quê? Ali morreu um homem de Deus. Uma pessoa reta, íntegra, fiel. No dia que Jesus morreu, foram crucificados com Jesus 2 ladrões. 2 ladrões. E Jesus. Alguém lembra fala muito do outro ladrão que negou Jesus na cruz? Mas do ladrão que aceitou Jesus, todo mundo até hoje lembra. Por quê? Porque fez o que era certo. Fez o que era bom, escolheu a coisa certa. Então a Bíblia vai dizer bem claro: mas ele é contra os que fazem o mal. Deus é contra o malvado, o perverso, o que peca. Ele é contra. E aí, no versículo 17, a gente vai entrar assim, ele vai dizer: quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as aflições. Quando a pessoa que teme a Deus ora, Deus ouve. Sabe por que Deus ouve? A Bíblia diz que o Espírito de Deus é quem intercede por nós, não é isso? Que nós não sabemos orar como convém. Nossa oração é tendenciosa. A gente ora sempre pensando na gente. Mas o Espírito de Deus vai lá, intercede por nós e leva a mensagem a quem? A Deus. Quando a pessoa que vive uma vida reta, uma vida santa, ela tem quem dentro dela? O Espírito de quem? Quem está dominando ela? O Espírito de Deus. Então é Ele que intercede, porque tem domínio da pessoa. Tem domínio da fala, do pensar, do agir. Então Ele intercede, porque a oração quem está fazendo é o Espírito. É a oração em Espírito. A oração ela é eficaz, porque o próprio Espírito ora e Deus ouve através da pessoa. Mas a pessoa que vive na carne, vive na maldade, a boca dela só sai que o coração dela está cheio de maldade. Deus não ouve maldades. O coração de Deus, vou dizer, usar um ditado popular, até uma coisa: o ouvido de Deus não é pinico, não é sanitário, não é esgoto. O ouvido de Deus só ouve o que é bom, o que é limpo, o que é puro. Porque Deus é santo. Jesus disse: no mundo sofrereis mas tem o quê? Eu venci o mundo. No mundo sofrereis aflições. O que é aflição? Batalha, problemas, lutas, perseguições. Mas ele diz: olha, tem bom ânimo, povo. Tem bom ânimo, você tem que ter bom ânimo. Por quê? Eu venci. Se eu venci, você também vai o quê? Porque você é igual a mim. Ele está dizendo: você é santo como eu sou santo. Você vive uma vida como eu vivo. Se você orar, o Pai ouve, porque você está ligado em mim. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem. Se vocês estiverem ligados em mim, pedireis o que quiserem e vos será feito. Por quê? Porque você é igualmente a mim. Você é santo, você vive uma vida reta. Então Deus vai ouvir a sua oração, o seu clamor. Deus vai ouvir o que você está falando, porque dentro de você há uma bondade, há uma comunhão, há uma ligação, há um canal aberto entre você e o céu. Quando você ora, o Pai Nosso diz assim: ó, vê a nós o teu reino. Ele diz assim na terra como no quê? Deus é com você na terra e no céu. O reino de Deus na sua vida está no céu e está aqui na terra. O reino de Deus é um só. Você está nesse planeta, mas o reino de Deus está sobre você. Você está vivendo nele, porque você é cidadão dele. Cristo está ali, habitando em você através do Espírito Santo, porque você é santo. Então quando o salmista ele está dizendo sobre isso, ele está falando: poxa, eu escapei de Abimeleque, porque Deus me deu uma estratégia, e ele teve misericórdia de mim, me viu como louco, ó. E a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir o quê? Deus escolheu um louco, Davi, e confundiu o rei que queria matá-lo. E ele saiu de lá ileso.
E a gente vai aprendendo. Versículo 18. Ele fica perto do que estão desanimados e salva os que perderam o quê? Até quando você está desanimado, até quando você está desesperançoso, até quando você está se sentindo só, fraco, na aflição, o Senhor está ali e vai ficar pertinho de você. Jesus na cruz gritou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Foi uma expressão de Cristo, mas Deus não tinha abandonado Jesus. Deus estava ali, olhando para ele, cuidando dele, zelando para que se cumprisse tudo o que ele disse que ia acontecer. E quando Deus promete algo ao santo dele, Deus faz se cumprir. Isaías 54:17 vai dizer que nenhuma arma forjada, preparada contra ti, prosperará. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te proteger debaixo das asas. O Senhor está cuidando de você porque você vive uma vida santa. O segredo de estar na presença, o segredo de passar por aflição, o segredo de vencer, o segredo de que Deus ouça a sua oração é ter uma vida de fazendo bem, praticando o que é certo. Mesmo que as coisas venham contra você e lhe force, lhe empurre para o precipício, você está dizendo: daqui eu não saio, daqui eu não redo o pé, Deus é comigo, o Senhor está aqui, porque eu vivo na presença de Deus, eu me dou para Deus, eu sei quem eu sou, eu não estou vivendo uma vida errada, então Deus é comigo. A sua fé é estabelecida através da sua vida com Ele, porque quando nós estamos vivendo uma vida errada, nós não temos a certeza que Deus está conosco, porque o Espírito não está lá testificando. O Espírito de Deus não está dando a certeza que Deus é nosso Pai, porque Ele não está presente. Porque se nós estivermos vivendo uma vida errada, então o Espírito Santo não vai estar com a gente. Então da nossa boca só vai sair o que não presta, pensamentos ruins, coisas ruins. O fruto da árvore é ruim. Se a gente estiver ligado na videira, os nossos frutos serão bons. Serão bons. Aí a gente vai entender, para a gente sair das aflições, nós precisamos viver uma vida reta, para que nós venhamos suportar o dia mau. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as guardam, são como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele fala que soprou os ventos, veio as enchentes, tremeu a terra, veio tempestade, veio tudo contra a casa. Mas a casa permaneceu o quê? De pé, não caiu. Sabe por que as pessoas caem? Sabe por que as pessoas estão na presença hoje, amanhã está no mundo? Sabe por que as pessoas se desviam? Sabe por que as pessoas não suportam o dia ruim? Porque elas praticam o mal desde o dia que entraram na igreja. Elas não mudaram, elas não edificaram, elas não buscaram, elas não aprenderam o conselho do salmista, elas não aprenderam com a palavra de Deus a mudar de vida, a obedecer, a viver uma vida reta. Então no dia ruim, ela não tem alicerce, ela não tem estrutura, ela não tem raiz. É como a canção diz: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. A canção não é mentirosa não, só quem tem raiz, quem está edificado. Quem não está vivendo na verdade, ela vai cair. Por quê? Só quem conhece a verdade é liberto, porque conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quem conhece é liberto, quem não conhece não é. E só conhece a verdade quem pratica, só conhece a verdade quem vive, só conhece a verdade quem se esforça para poder viver em paz. Quem se esforça. 2 Timóteo, abre aí para a gente terminar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 a 12. 2 Timóteo, Novo Testamento, para a gente terminar. Começou um pouquinho tarde, eu vou voltar aos horários normais, porque o toque de recolher voltou para as 9 horas, às 21. A gente vai melhorar um pouquinho o horário. A partir de domingo eu vou ver como é que eu faço. Amém? 2 Timóteo, encontraram? Quem tiver dificuldade, levanta a mão, o obreiro vai até você. Posso ler? Diz assim:
Este ensinamento é verdadeiro. É 2 Timóteo, viu? Este ensinamento é verdadeiro. É mentira ou verdade? É o que? Verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também vivemos com quem? Com Ele. Não é isso? Esse ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também vivemos com Ele. Se continuamos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com quem? Com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Só quem vai suportar os dias de aflições são quem pratica a justiça, quem vive na retidão do Senhor. Porque quem pratica o que é certo está alicerçado. No dia da aflição, Deus o consolará. Mas aquele que não pratica a justiça vai negar Jesus. E como é que negamos Jesus? Com as nossas palavras malditas, como diz o Salmo, com a nossa boca ruim, com o nosso coração podre, com a vida cheia de pecados. E a gente vive essa vida aqui. E quando a gente está vivendo essa vida, no dia do dia mal, a gente não tem forças. A gente está sepulcro caiado, vazio. Só quem vai fazer você suportar o dia ruim é o Espírito Santo, porque Ele é o seu ensinador, o seu ajudador, o seu consolador. Amém. Jesus disse que não deixaria vocês órfãos, enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Sem Ele o diabo te vence, sem Ele a carne te domina, sem Ele o pecado toma conta, sem Ele a vida é uma desgraça, a vida é um fracasso, sem Ele não há paz, não há alegria, não há esperança, sem Ele não há salvação. Por isso que as pessoas, elas não se libertam, anos e anos e anos e anos e anos, e a vida não muda. Por quê? Porque são vazios. E para ser cheio tem que abandonar o mal, aprender os ensinamentos. Jovens, amigos, venham, eu vou ensinar vocês, diz o salmista. Eu vou ensinar a vocês. Eu vou ensinar a vocês. Vocês querem viver uma vida boa? Vocês querem viver uma vida em paz? Vocês querem viver uma vida de alegria? Vocês querem viver uma vida da presença? Então obedeçam a palavra, vivam a palavra, faça o que é bom, faça o que é certo, adore a Deus, viva para Deus, abandone as coisas erradas. E aí você vai ver a sua vida pouco a pouco sendo transformada. Pouco a pouco sendo transformada. As pessoas têm altos e baixos, mas as pessoas que são edificadas na rocha, diz a palavra que são como os montes de Sião. Elas não se abalam, mas permanecem para sempre. Só permanecem aquele que não nega, aquele que continua suportando o sofrimento com quê? Com paciência. Suportando o sofrimento com paciência. E Paulo diz: esse ensinamento é verdadeiro. Suporte o sofrimento com paciência. Se nós negarmos Jesus, Ele vai negar a gente. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E como é que nega? Pecando. Não precisa dizer assim: eu nego Jesus, não, basta pecar. Viver uma vida errada de pecados. E aí a gente vai ver, olha, a degradação espiritual, o declínio, vai descendo a ladeira. Quando pensa que não, a conversa é essa: pastor, não vou ouvir mais não. Some, muda de caminho, esquece. E quando a gente pensa que não, a gente passa, está no bar bebendo, está se prostituindo, o casamento acabou, a vida destruiu, tudo acabado, doente, viciado, depressivo. Hoje pela manhã, uma pastora chegou lá e falou comigo: pastor, eu tinha um obreiro, uma bênção, eu tenho na igreja uma bênção, e o menino lá fazia tudo na igreja, era uma bênção, orava, fazia tudo. Hoje está depressivo usando drogas. Eu não sei o que eu faço. O outro está louco, o obreiro ficou louco,
louco. Está louco, tomando diazepam, remédio, e pegou as fezes essa semana e passou na cara, louco. Aí eu perguntei para ela, era o que, obreiro? Falei, o culpado é a senhora, porque a senhora botou na obra sem ter o Espírito Santo. Ela foi mesmo, pastor. Felipe estava lá, ouviu o que eu falei. Falei, desculpe eu falar a verdade para a senhora. A senhora botou na obra o menino vazio, praticando a iniquidade ainda. O menino não estava preparado para estar na obra. Não está preparado para isso. Primeiro tem que aprender a viver uma vida santa, depois entra. Porque aí a pessoa vai estar cheia, e quem está cheio e acabou. É guiado pelo Espírito, não peca. Amém? Quem está entendendo Jesus? Amém. O salmista disse o quê? Quer viver uma vida boa, faça o quê? Quem lembra? Quer viver uma vida boa, faça o quê? Hã? Quem quer viver uma vida boa? Quem quer aproveitar a vida, faz o quê? Então procure fazer o quê? As coisas certas. Não fale coisas mais e não conte o quê? Mentira. A desgraça do ser humano é a mentira. Quer que eu seja sincero? 75 a 80% dos crentes têm problema de mentira na boca. Eu trabalho o dia todo com crente. E o que eu mais ouço é mentira. Felipe balança a cabeça assim. Pessoas que vão lá e por causa de besteira mente. Eu conserto o microfone, às vezes deixa cair lá e quebra, né? Ô pastor, não é que diz assim, ó pastor, caiu, quebrou. Não, chega lá e mente. Não precisa. Mente. Bobagem. Nota fiscal, mente. Bobagem. Depois que não está pagando o preço, está sofrendo, aí vai dizer assim, ó, foi o que eu fiz. Ó, a boca fala o que o coração está cheio. A Bíblia diz que o mentiroso é filho de quem? De Satanás, não de Deus. Então a gente tem que se livrar desse problema. Se a gente tem, né? Amém? Bora ficar de pé, bora para casa. Quem entendeu Jesus? Quinta-feira o couro come. Pregação de quinta-feira é de libertação. Aqui não tem sacudimento, sai diabo, sai demônio, não. Aqui é a palavra que liberta. Confronto. Tem um pai de um amigo meu aqui, de um obreiro, que diz que eu bato demais. Diz que eu bati. Eu bato nada. Você não viu que é bater. Ai. Não me culpe não. Eu vou bater domingo. Mas você venha, eu vou bater domingo, mas você venha domingo. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai,